Olá, papais e mamães. Esse é mais um vídeo para mostrar para vocês um pouco da prática da clínica fonoaudiológica, mostrar para vocês alguns recursos que a gente usa para ajudar as nossas crianças a desenvolverem as habilidades de linguagem, tanto linguagem oral quanto linguagem escrita, de leitura escrita, e também as habilidades auditivas, neste caso aqui especificamente. Eu comentei com vocês que eu gosto de criar os meus materiais, né? Vocês viram que as boquinhas que eu criei, né? Embora seja um recurso muito utilizado pelo fonoaudiólogo desde sempre, eu tenho as minhas próprias boquinhas, porque eu gosto de criar os meus materiais personalizados e colocar nesses materiais alguns elementos que fazem parte do formato de trabalho que eu tenho, das instruções que eu passo para as crianças. Então, eu gosto de modificar os recursos e introduzir elementos novos que eu acredito que ajudem as crianças, enfim. No entanto, eu não uso apenas materiais que eu criei, claro. Então, aqui eu vou mostrar um recurso que eu utilizo bastante, que também é bem conhecido, bem famoso aí na fonoaudiologia, mas para vocês terem uma ideia, né, de que a gente usa livros, materiais em papel, né, apostilas, exercícios com a boca, mas a gente também usa joguinhos de computador. Então, assim, não fiquem papais e mamães achando que seus filhos vieram para fono para ficar fazendo joguinho aleatório no computador. Não. Existem plataformas e também jogos específicos para fonoaudiologia que, ao mesmo tempo que a criança faz de forma divertida, ela nem percebe que está treinando as habilidades auditivas, né? Ajudam muito, muito, muito nós profissionais, né, a atingirmos determinados níveis aí que a criança precisa, porque tem coisa que a gente precisa trabalhar, por exemplo, na questão auditiva, que o software permite, sem software não dá para fazer. Tá? Então, mesmo que você não simpatize muito com a ideia de usar jogos durante a sessão, eles se forem utilizados, né, de forma adequada, os jogos corretos, com objetivos muito estabelecidos, claros, sim, a gente utiliza jogos, e mais, no meu caso especificamente, eu costumo criar um usuário para criança treinar em casa, né? Então, eu solicito aos pais que criem usuários através da minha conta no software, para que a criança possa praticar durante a semana. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, de software, para vocês conhecerem somente, né, saber que existe, e como que que aparece para nós pais, né, os resultados, nós pais, nós terapeutas, né. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o painel, no caso, eu não estou utilizando o usuário de um paciente, eu estou no meu geralzão, mas se eu posso, durante a terapia, aqui no trocar usuário, utilizar o usuário do próprio paciente, porque assim já está personalizado, com as atividades que eu selecionei para ele fazer, e já aparece também as estatísticas dessa criança, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, então aqui a gente tem as atividades gerais, né, que existem no sistema. No caso das crianças que eu crio usuários, eles têm as atividades determinadas por mim, né? Então, tem todas as atividades. E aqui você tem, olha só que interessante, que eu acho que isso aqui é legal, né? Tem a questão do progresso, né? Então, naquele jogo específico, então, eu tô aqui num jogo, você vê as datas, como que foi o desempenho, e aqui, no geral, como que essa pessoa foi, então ela tá verdinho aqui, isso é um bom sinal, tá atingiu bons índices aqui, bons resultados, né?
e aí você vê o tempo, então você pode criar critérios, não é só a pontuação de acertos, mas sim também o tempo em que ela levou para fazer determinada atividade, quantas tentativas ela fez, você consegue ver tudo isso e também consegue ver por nível, geralmente esses jogos têm níveis, e também pode baixar essas estatísticas. Então, para pais e para o terapeuta é legal, porque você consegue realmente verificar se a criança fez, como que ela tem se saído naquela atividade, se você já pode mudar de atividade, né? Todo o progresso dela. Os softwares, então, são sim um recurso utilizado pela fonoaudiologia, jogos específicos para trabalhar habilidades bem direcionadas, de forma assertiva. Nesse caso, desse software especificamente, eu consigo, né, não são em todos, mas esse software eu consigo criar usuários para a criança treinar em casa, os pais podem acompanhar o progresso da criança, eu acompanho o progresso da criança, determino as atividades, então é uma forma também diferente para estar incrementando as sessões, incrementando a qualidade, né, das habilidades de linguagem, lembrando que as habilidades auditivas, elas são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem oral e também da leitura e da escrita. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre como eu trabalho e te espero no próximo vídeo. Obrigada.